Vamos à palavra do Senhor, Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Glória a Deus. A maior notícia de todos os tempos foi dada pelos anjos: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Nós vivemos um tempo que às vezes você pode ficar triste. Tem dia que tu está tão para baixo, não sabe nem explicar, está meio triste, meio para baixo. Às vezes é a saúde mesmo, alguma coisa. Mas quando você lembra que Jesus morreu por você, que você é salvo, que tem um céu te esperando, que Jesus foi preparar lugar, que o teu nome está escrito no livro da vida, não tem tristeza que possa ficar no nosso coração. A alegria e a esperança se acendem, porque nós somos de Deus. Nós servimos um Deus que deu a sua vida por nós, e ressuscitou, e está vivo para sempre. Glória a Jesus, glória a Deus. Pastor, mas as coisas não estão bem. Jesus morreu e ressuscitou por você, isso é suficiente para nós. Mas tem problema. Jesus morreu e ressuscitou por você. Os teus pecados foram perdoados e o teu nome foi escrito no céu. É pouco isso? Isso é muito. Aleluia, para pecadores como nós, mas agora diferente, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus foi um evento mais importante da humanidade. Claro que é o nascimento de Jesus, mas a ressurreição de Jesus foi aquele fechamento, fechou com chave de ouro. Aleluia. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma doutrina fundamental da igreja para a fé cristã. Porque sem a ressurreição, amado, a coisa é tão séria. Se não tem evangelho, se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui pregando. Não tem evangelho, não tem cristianismo, não existiria igreja, não existe salvação, não haveria esperança de vida eterna. Então a ressurreição é fundamental para a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz assim no capítulo 15 de 1 Coríntios, e versículo 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Quer dizer, não adianta pregar, não adianta falar, você vai estar pregando a respeito de alguém que morreu e está morto. E ainda somos considerados como falsas testemunhas, se Cristo não tivesse ressuscitado. Se alguém que se diz cristão, mas diz que Jesus não ressuscitou, a pessoa é aquele crentinho, né? Aquele crentezinho meio barro, como diz um irmão meu, meio barro, meio tijolo. Eu gosto da igreja, dos crentes, mas eu sou cristão, eu sou protestante. Não diz nem que é evangélico, diz que é protestante. Mas Jesus... E você crê na morte de Jesus? Crê, que Ele ressuscitou dos mortos. Essa pessoa, ela pode ter até o nome de cristão, mas ela não, na realidade ela não é. Porque todo cristão, ele tem a vida de Deus dentro dele, e tem esta fé inabalável. Ele sabe pelas escrituras, porque a palavra de Deus é a verdade completa para nós, não é uma meia verdade, é a verdade absoluta. E nós cremos na Bíblia como verdade absoluta para nós. E quando cremos na palavra assim de todo o nosso coração,
Nós cremos que Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Então, esse é o cristão autêntico, como temos aqui nessa noite, homens e mulheres simples, mas que creem que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Você crê? Eu creio. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É interessante que a história a respeito da ressurreição, contada na Bíblia, não é fato isolado. Você pode ver nos evangelhos. Mateus, no capítulo 28, ali você pode ler a respeito disso. Marcos, no último capítulo, capítulo 16, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Evangelho de João. Então, não é uma coisa, alguma coisa pontual. Foi lá, vamos procurar um lugar onde Jesus ressuscitou, que se fala sobre isso. Os evangelhos, os 4 evangelhos, eles colocam muito bem a respeito da ressurreição de Jesus como verdade. A Bíblia nos mostra, antes da ressurreição de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, a sua morte e depois a sua ressurreição. Por isso é importante lermos a Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes a pessoa quer começar a ler a Bíblia. Eu começo por onde? Eu começo por livro de Gênesis, mas lá só tem genealogia, eu não entendo nada. Começa então pelo Evangelho. Começa pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa pelos Evangelhos. Você vai começar por Jesus. Glórias a Deus. Então a Bíblia mostra toda a vida de Jesus, o seu nascimento, seu sofrimento, a sua morte e também a sua ressurreição. Quando nós vemos os momentos de sofrimento de Jesus, Jesus ali foi preso no Getsêmani. Foi preso numa noite de quinta-feira, após celebrar a Páscoa junto com seus discípulos. E ali, quando Jesus reunido com os discípulos, ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Naquele momento que ele, antes de ir para o Getsêmani, depois Jesus passou por interrogatórios, depois foi torturado pelos homens, foi escarnecido, até que pela manhã da sexta-feira, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou das 9 horas da manhã crucificado na cruz até as 3 horas da tarde. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 horas crucificado. Jesus ficou 6 horas exposto na cruz, ficou crucificado. E às 3 da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. É o momento que ele morre, que ele entrega o espírito ao Pai. Ele diz: está consumado. Jesus dá libera uma vitória para a igreja. Era importante Jesus liberar aquela palavra de vitória. Está consumado. O que é está consumado? A obra que ele foi realizar. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio nos salvar e conquistou isso para nós. Está consumado. Então Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Jesus morre. Vemos que na morte de Jesus, além da crucificação, suas mãos, os seus pés cravados, teve o seu lado também ferido, uma lança transpassou o seu lado, quase, alguns escritores dizendo que atingiu até o seu coração, tanto que saía sangue e água. Ali não tinha como contestar que Jesus não tinha morrido. Ele morreu de verdade. Jesus morreu de verdade. Ele não foi, aconteceu alguma coisa, ele não tinha morrido. Ele morreu de verdade. Ele morreu de verdade, tanto que não quebraram as pernas dele, porque Jesus já estava ali morto, né? Jesus morreu de verdade, porque na antiga expiação, o cordeiro que era levado no altar na antiga aliança, o sumo sacerdote levava o cordeiro no dia da expiação, que era uma vez por ano. Ele levava um cordeiro, e esse cordeiro, ele tinha que ser morto, e o sangue desse cordeiro tinha que ser derramado em favor do povo. Então aconteceu com Jesus a mesma coisa, sangue derramado e a morte do cordeiro. Jesus estava cumprindo toda a lei. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus não transgrediu a lei, ele cumpriu toda ela. Glórias ao nome do Senhor. No momento da morte de Jesus,
É interessante que a Bíblia nos mostra que aconteceram fatos importantes, 2 importantes, e um terceiro ocorreu depois, após a ressurreição. O primeiro fato foi o terremoto que houve, que abalou a cidade de Jerusalém, onde as rochas se partiram. Houve um terremoto, na hora que Jesus estava, antes de ele, na hora que ele morre, ele expirou, houve um terremoto. Houve terremotos também depois, que no sepulcro, quando ele ressuscita, o sepulcro sacudiu. Aleluia! É o Espírito Santo agindo na morte de Jesus e também na ressurreição de Jesus. Aleluia! O Espírito Santo é muito poderoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Um terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram. O segundo, o véu do templo, aconteceu algo que tanto foi físico quanto espiritual. O véu do templo se partiu de alto a baixo. Era algo espesso, grosso, e se partiu. Qual o significado disso? Agora não tem mais separação entre nós e Deus. Agora não preciso pedir para um sacerdote falar por mim com Deus. Eu não preciso pedir para alguém interceder por mim, porque eu posso ir diretamente a Deus. Através de Jesus Cristo, através do seu sangue, eu posso chegar ao Pai. As suas orações são ouvidas. Quando você dobra o teu joelho e diz assim: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, da minha casa. Senhor, Tu sabe da minha dificuldade, abre uma porta, me dá saúde, Senhor. Quando Tu está clamando assim, o que você diz? Em nome de Jesus. Através do nome de Jesus, as tuas orações são atendidas. Por quê? Porque o véu do templo foi partido. O véu do templo trouxe espanto para o sumo sacerdote, para aqueles que trabalhavam no templo. Viu algo que nunca tinha acontecido. O véu se partiu, e não se partiu de baixo para cima, mas de cima para baixo. Era Deus dizendo: através da morte do meu filho, as portas estão abertas para o pecador. Aleluia, aleluia. Agora eu posso chegar a Deus, agora eu posso pedir perdão. Pequei? Pede perdão a Deus e Deus te perdoa. Falhei? Perdoa, Senhor. Existe perdão, existe graça de Deus derramada. Aleluia. Véu do templo se partindo simboliza a graça de Deus, a manifestação do amor de Deus em favor dos pecadores. Glória a Deus. E há outro fato que aconteceu, o terceiro, mas aconteceu depois. Quando você lê a Bíblia, parece que aconteceu no mesmo momento que Jesus morre, né? Mas não. Olha, Mateus 27, e versículos 51 a 54. E eis que o véu do templo se rasgou na hora que Jesus morre, em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, na hora da morte de Jesus. Fenderam-se as pedras. Esse fato aconteceu na morte de Jesus. Abriram-se os sepulcros. Esse fato já aconteceu na ressurreição de Jesus. É por isso bom ler a Bíblia e estudar ela. E abriram-se os sepulcros depois da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição dele. Olha só. E entraram na cidade santa. O que aconteceu? Não foram todos. Muitos santos de Deus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ressuscitaram. Quando Jesus ressuscita, olha só, o poder do Espírito Santo agindo. Deus é muito poderoso. Para que Deus permitiu isso, hein? Que os mortos viessem a viver na hora que Jesus ressuscita dos mortos ao terceiro dia. Por que o Espírito Santo permitiu isso? Para que nós pudéssemos ter um vislumbre a respeito da ressurreição que vai acontecer da igreja. Aleluia! Antes, na vinda de Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. Jesus, o Espírito Santo está falando: você vai ter um vislumbre do que vai ser. Aleluia. Esses que ressuscitaram, a Bíblia diz, os santos eram homens tementes a Deus. Apareceram, olha só, e entraram, depois da ressurreição, entraram na cidade santa, que saíram, esses homens saíram dos sepulcros e apareceram a muitos. Imagina só, gente vendo parente, morreu, enterrei esse homem, apareceu. E esses homens voltaram a morrer, tá? Eles não viveram para sempre, eles voltaram a morrer. Mas foi um vislumbre
do poder do Espírito Santo, daquilo que vai acontecer de uma forma muito estratosférica, poderosa, que vai acontecer com a igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o centurião romano e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, isso na hora da morte de Jesus, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus. Até um romano, um pagão, mas quando vê um homem desse, se converte na hora. Às vezes muitos judeus que conheciam a lei duro, e um homem desse com o coração voltado para uma religião romana, ele vê Deus na hora. Porque para um oficial romano, César era o rei, César era o imperador, César era o grande. Mas agora para esse centurião romano, ele diz: verdadeiramente aqui este é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mateus, que era discípulo de Jesus, também apóstolo de Jesus, ele deixa claro que muitos corpos dessas pessoas santas estavam enterradas nos túmulos. Eram pessoas tementes a Deus. Não foi todos que ressuscitaram no dia da ressurreição de Jesus, mas muitos que temiam a Deus se levantaram da morte, nos dando essa amostra que o Espírito Santo vai realizar, porque a ressurreição se deu no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando Paulo nos fala a respeito do que vai haver com a igreja, a ressurreição, quando você lê em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 em diante, Paulo escreve assim: porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, vai haver uma ressurreição dos mortos, dos salvos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e juntamente com eles vamos subir nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Vai acontecer assim, ó, os mortos vão ressuscitar, porque nem os mortos vão na frente e nem os vivos vão na frente. Os mortos vão ressuscitar, e junto com os vivos vão receber corpos glorificados, e juntos, como igreja de Deus, vão se apresentar diante do Senhor, no soar da trombeta de Deus. Eu quero ouvir o toque da trombeta de Deus. Aleluia. É voz de arcanjo, é o grito do arcanjo, e a trombeta de Deus vai soar. Aleluia. A igreja está aguardando a vinda de Jesus. Aleluia. As profecias estão se cumprindo. Jesus vem buscar o seu povo, e isso vai acontecer com a igreja de Deus. Essas pessoas que foram ressuscitadas naquele tempo em que Jesus ressuscita dos mortos, elas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã. Pela manhã tinha um bocado de gente nova que tinha saído do cemitério, andando. Pensou? Aleluia. Por que isso? Porque o que aconteceu nunca tinha acontecido na história. Algo extraordinário nunca tinha acontecido. Era o Filho de Deus que estava ali, estava ressurgindo dos mortos no poder do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Porque você serve um Jesus que morreu, mas levantou dos mortos. Aleluia. Religião nenhuma tem isso. Não, os muçulmanos têm o seu guia espiritual. Todas as religiões fundadas pelos homens têm os seus profetas, mas eles não têm um Deus que morre e ressuscita dos mortos. Não tem. Só Jesus fez isso. Glória a Deus.
Você pode ficar feliz com isso? Glória a Deus! Isso é garantia de vida eterna, isso é garantia de céu, isso é garantia que você pode orar em nome de Jesus e o doente ficar curado, isso é garantia de você orar e as portas se abrir, porque você está pregando um Jesus que está vivo. Glória a Deus, aleluia. Alguém diz: pastor, você fica empolgado quando fica... amado, tu quer que eu fique como? Falando um assunto desse, falar de morte e ressurreição de Jesus, você quer que eu fale que nem um morto? Não tem como. Aleluia, aleluia, meu coração ferve com a alegria do alto, porque eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, quando fala a respeito das Escrituras. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A promessa que Jesus fez de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. Jesus, ele nunca mentiu. Jesus não mente para nós, tudo que ele fala ele cumpre. Se está escrito na palavra, Deus vai cumprir. Ele nunca, em Lucas 24:7 ele diz assim: antes de ele morrer, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Quer uma forma mais clara do que essa? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite. Jesus já tinha dado tudo para eles, mas na hora que a coisa pega, né, que na hora Jesus é preso, esqueceram de tudo, vamos fugir, vamos correr, se esconder. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus, quando eles pediam um sinal, Jesus falou: eu tenho um sinal para dar para vocês. Jesus estava falando agora da ressurreição, da sua ressurreição. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ainda em João capítulo 2, Jesus falando do templo, não está falando do templo de Salomão, está falando dele, do próprio ele. Jesus respondeu e disse: derribai esse templo e em 3 dias levantarei. Eles ficaram revoltados: como é que vai derrubar o templo? É santo, as pedras, isso é santo. Jesus está falando dele: derribai esse templo e em 3 dias levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo. Demorou um bocado de tempo, e tu vai levantar só em 3 dias? O homem, o ser humano natural, tu vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, de si mesmo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, está escrito ainda: os seus discípulos lembraram-se daquilo que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eles se lembraram de tudo. Ele falou. Aleluia, aleluia. Jesus prometeu, Jesus cumpriu. Glória a Deus. E Ele está aqui através do seu Espírito Santo. É tão bom falar de Jesus, né? Glória a Deus. Você pode falar de qualquer assunto, você se aborrece. Se for falar, conversar sobre política, tem guerra para lá, guerra para cá, aborrecimento. Se você for falar de outras coisas, você fica enfadado. Mas quando você fala de Jesus, você sente a alegria do céu dentro de você, porque o nosso Jesus está presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. É presente, eu estou ali. Aleluia. Melhor assunto para falar? Fala de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou logo domingo pela manhã. Em Mateus 28, o texto que eu tenho lido, que houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. E esse anjo parecia com relâmpago, suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos, ficaram desmaiados, né? Mas o anjo disse para as mulheres, quer dizer, o ímpio desmaia, mas o servo de Deus não. O servo de Deus entende aquilo que Deus está fazendo. Não tenham medo, não temais, pois eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Aleluia, aleluia. As boas notícias. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor.
Após a ressurreição, Jesus então aparece para os discípulos, come com eles, tem uma DR com Pedro, uma conversa particular com Pedro, que mudou a história de Pedro, aleluia. Então depois ascende aos céus, diante dos olhos de mais de 500 pessoas. Não foi uma pessoa que viu Jesus subir ao céu. Aonde que está isso, pastor? Está na Bíblia, está em Coríntios, 1 Coríntios 15:6. Mais de 500 pessoas viram Jesus subir. Não tem como você contestar. Inclusive, o escritor diz: muitos ainda estão vivos, outros já morreram. Mas agora a gente sabe que todos já passaram, já morreram, porque viveram naquela época, mostrando a verdade, a veracidade das Escrituras. As Escrituras não mentem, as Escrituras não são uma falácia. O cristianismo não é um engano, um engodo para enganar pessoa. O cristianismo é um Jesus que morre por pecadores e ressuscita pelos pecadores. Glórias ao nome de Jesus, glória a Deus. A obra do Senhor Jesus, ela foi completa. É interessante que Jesus, ele sobe, mas agora, onde que está Jesus hoje? Ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e adiante dele todos se rendem em adoração, como está em Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. Agora ele é adorado no céu, aleluia. Aqui foi vilipendiado, sofreu na mão dos homens, os homens cuspiram nele, e fizeram isso com Jesus. Mas naquele dia, no dia do juízo do trono branco, sabe quem é que vai jogar no juízo do trono branco? Aonde os céus e terra vai fugir, Jesus vai ser o juiz agora, o supremo juiz. E segundo as Escrituras, é um juízo trazendo realidades. Não tem como escapar. Todos vão passar diante dele, todos aqueles que o rejeitaram, porque a igreja já está livre de condenação, já vai estar com o Senhor Jesus. Eu quero estar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A obra de Jesus, ela foi completa. Jesus não deixou nada por fazer. Jesus realizou uma obra completa na sua morte. Jesus nos compra de volta para Deus. Isso chama-se redenção. Comprados de novo para Deus. O homem que foi vendido pelo pecado no Getsemane, porque Adão pecou e o homem foi vendido ao pecado. Mas na morte de Jesus, Jesus foi comprado de novo para Deus. Qual o preço? Com que? Com que dinheiro? Com o seu próprio sangue precioso, aleluia. A Bíblia diz que é mais precioso do que ouro e prata, é o sangue poderoso de Jesus, aleluia, glória a Deus. Por isso em 1 João, no capítulo 1, em versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, aleluia, glória a Deus. Ele morreu por nós. A obra foi completa do Senhor. Na sua ressurreição, o que Jesus trouxe? Trouxe esperança de vida eterna. Não havia isso, mas Jesus trouxe esperança de vida eterna, porque Ele venceu a morte, e eu e você também vencemos, aleluia. A igreja venceu, porque Jesus venceu na sua ressurreição. Haverá ressurreição de mortos para os salvos na volta do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Por isso a situação pode estar difícil, as portas podem estar fechadas, mas quando você lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição, você pode se alegrar. Glória a Deus. Pode falar comigo: Jesus morreu por mim, Jesus deu a sua vida no meu lugar. O pecado era meu, a culpa era minha,
mas Ele derramou seu sangue para me salvar, para me justificar. Hoje eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje cantamos aqui: sou livre porque o pecado não pode mais te dominar. Você peca hoje se você quiser, mas o pecado não te escraviza mais, porque você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. Aleluia. Ele venceu, Ele ressuscitou dos mortos. É interessante que depois do milênio, após o milênio, haverá ressurreição, mas é a ressurreição para a condenação dos ímpios. Isso já não nos pertence. É daqueles que rejeitaram a Deus, vão ser ressuscitados para a vergonha eterna, né? A Bíblia fala sobre isso. É a chamada segunda morte. O que é segunda morte? É a separação eterna de Deus, separação de Deus para sempre. Isso é a coisa mais terrível que pode haver. É por isso que as portas estão abertas, as oportunidades estão abertas. O homem tem acesso a Deus. Você pode ouvir o Evangelho, você pode ler a Bíblia, receber uma palavra, porque as portas da graça estão abertas e nós temos que aproveitar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse 20, versículo 5 e o 6 diz que: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está falando com a igreja. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Aleluia! Glórias a Deus. No final, a igreja que é poderosa, essa igreja que sofre, que é humilhada, que é desprezada pelos homens, essa igreja no final ela vai ser exaltada, essa igreja, e ela vai reinar com Jesus para sempre. É isso que é. Qual é o final da história? É que a igreja vence, que você vai entrar no céu pelas portas, que você vai conhecer Jesus face a face, tal como Ele é, você vai ver Ele. Aleluia. Você vai poder tocar nele. Glória a Deus. Esse é o final da história. É a igreja poderosa que vence, que reina com Jesus no milênio e vence por toda a eternidade, para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10 e 11 diz assim: eu trago a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem nada mais poderoso do que a Bíblia. Eu poderia estar trazendo para vocês, falando a respeito de outras coisas, mas eu trago a Bíblia, porque a Bíblia é palavra de Deus, e ela é viva, ela tem poder para curar você. Na hora que eu trago a Bíblia, você pode ser curado, você pode ser restaurado, você se levanta, você se ergue do pó, porque a Bíblia é viva, é a poderosa palavra do Senhor. É por isso que eu cito ela. E esse último versículo, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Aleluia. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso é o diabo. E eles o venceram. Está falando da igreja. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. Glória a Deus. A igreja vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, que é a poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Você pode levantar tua cabeça e dizer: eu sou salvo. Pode dizer: eu sou salvo. Tem dúvida disso? Não, porque Jesus morreu por mim, no meu lugar. Hoje eu sou salvo e vou viver com Ele eternamente. Glória a Deus. Vamos ficar em pé?